Olá, meus amigos e amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no canal, já peço que se inscreva. Vamos juntos alcançar a meta de 100 mil inscritos aqui no canal. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Em um mundo ideal, todos seriam transparentes e completamente confiáveis. No entanto, a realidade é bem diferente. À medida que mergulhamos nas profundezas da natureza humana, algumas verdades duras emergem, desafiando nossas expectativas e forçando-nos a confrontar aspectos muitas vezes desconfortáveis de nós mesmos e dos outros. Estas revelações não apenas nos ensinam sobre o mundo ao nosso redor, elas nos equipam para navegar melhor as complexidades das relações humanas. Ao aceitarmos essas verdades, não somente cultivamos uma maior resiliência emocional, mas também aprendemos a estabelecer limites mais saudáveis e a interagir com os outros de maneira mais autêntica e consciente. Este é um convite para olhar além das aparências, para explorar o que realmente se esconde por trás das ações e palavras das pessoas que nos cercam. Enquanto desvendamos essas verdades, nos preparamos para uma jornada de autodescoberta e entendimento mútuo, essencial para qualquer um que deseje criar laços mais profundos e significativos. Em primeiro lugar, é essencial reconhecer que cada pessoa é um produto complexo de suas experiências passadas. Como um mosaico que se forma ao longo do tempo, o ambiente no qual alguém cresceu, as interações que teve e os desafios que enfrentou moldam significativamente quem são hoje. Esses elementos influenciam não apenas suas perspectivas de mundo, mas também como reagem diante de novos desafios e situações. Por exemplo, uma pessoa criada em um ambiente caloroso e acolhedor pode abordar a vida com uma dose maior de otimismo e uma forte disposição para confiar nos outros. Em contraste, alguém que experimentou negligência ou adversidades pode adotar uma postura mais cautelosa ou cética. Compreender essas origens é fundamental para não apenas tolerar, mas também valorizar as diferenças nas reações e comportamentos das pessoas, mesmo quando estes são inicialmente difíceis de entender. Essa apreciação das origens de cada indivíduo nos permite uma empatia mais profunda e uma comunicação mais eficaz. Ao entender que o comportamento de uma pessoa não é meramente uma escolha isolada, mas o resultado de uma série de eventos e interações ao longo de sua vida, podemos abordar conflitos e mal-entendidos de maneira mais construtiva. Isso não significa justificar todos os comportamentos, mas oferece um contexto crucial para entender suas motivações e reações. Essa apreciação das origens de cada indivíduo nos permite uma empatia mais profunda e uma comunicação mais eficaz. Ao entender que o comportamento de uma pessoa não é meramente uma escolha isolada, mas o resultado de uma série de eventos e interações ao longo de sua vida, podemos abordar conflitos e mal-entendidos de maneira mais construtiva. Isso não significa justificar todos os comportamentos, mas oferece um contexto crucial para entender suas motivações e reações. Por exemplo, uma pessoa que demonstra uma atitude defensiva em situações de conflito pode ter aprendido essa resposta como um mecanismo de defesa em um ambiente onde suas opiniões eram frequentemente desvalorizadas ou ignoradas. Reconhecer esse padrão pode nos ajudar a abordar a situação de uma maneira que não apenas resolva o conflito, mas também fortaleça a relação, mostrando compreensão e respeito por suas experiências passadas. Além disso, ao internalizar essa verdade sobre as pessoas, nos tornamos mais pacientes e menos propensos a tirar conclusões precipitadas sobre os motivos por trás de suas ações. Isso é especialmente importante em ambientes diversificados, onde as diferenças culturais e de experiência podem influenciar significativamente como as pessoas percebem e interagem umas com as outras. A empatia que surge do entendimento de que todos são o resultado de suas experiências passadas é uma ferramenta poderosa para fomentar ambientes mais inclusivos e harmoniosos. A segunda verdade dura que devemos enfrentar é que, embora as pessoas possam mudar, muitas vezes elas escolhem não o fazer. Este é um aspecto crítico da natureza humana. A resistência à mudança muitas vezes se ancora no conforto do familiar ou no medo paralisante do desconhecido. Mudar significa abandonar velhas certezas por novas incertezas, e para muitos, o preço dessa troca é simplesmente alto demais. Essa adesão ao status quo pode ser motivada por vários fatores, incluindo o medo de falhar,
ou o receio de perder identidade e segurança. Na prática, isso significa que, mesmo diante de oportunidades para melhorar ou evoluir, muitos preferem permanecer em caminhos já trilhados, mesmo quando estes são claramente prejudiciais ou limitadores. Além disso, a pressão social para a conformidade muitas vezes fortalece as correntes da inércia. Em muitos contextos, desafiar a norma ou buscar a mudança pode levar ao isolamento ou à rejeição, tornando ainda mais difícil para o indivíduo dar passos em direção ao desconhecido. Assim, entender essa resistência à mudança nos obriga a adotar uma abordagem mais rígida e menos indulgente quando avaliamos as razões por trás da inação alheia. Isso não apenas reflete uma avaliação mais realista das limitações humanas, mas também sublinha a importância de cultivar resiliência e determinação, tanto pessoal quanto coletivamente, para superar essas barreiras ao progresso. Reconhecendo a dificuldade de mudar, podemos então começar a tratar a complacência e o medo não como simples escolhas, mas como desafios significativos a serem enfrentados. A terceira verdade dura que precisamos confrontar é que a maioria das pessoas vai priorizar seus próprios interesses. Esta é uma realidade fundamental da condição humana. Quando confrontadas com escolhas, muitos indivíduos inclinam-se a favorecer suas próprias necessidades e desejos, às vezes à custa dos outros. Este comportamento não é necessariamente produto de egoísmo malicioso, mas uma resposta evolutiva arraigada à autopreservação. Em muitos casos, as decisões que parecem egoístas são motivadas por uma necessidade subconsciente de segurança e estabilidade. No entanto, essa tendência pode se manifestar de maneiras que prejudicam relacionamentos, criam conflitos e fomentam desconfiança entre indivíduos e grupos. Por exemplo, no ambiente de trabalho, essa realidade pode surgir na forma de colegas que buscam crédito exclusivo por projetos colaborativos ou que manipulam situações para seu próprio ganho. Nas relações pessoais, pode aparecer como parceiros que colocam seus interesses acima das necessidades do relacionamento. Reconhecer essa verdade nos força a ser mais cautelosos e estratégicos na forma como interagimos com os outros, especialmente em situações onde os interesses podem colidir. Também nos encoraja a desenvolver um senso de justiça e equidade mais apurado, para que possamos cultivar relações mais equilibradas e mutuamente benéficas, apesar desta inclinação natural ao autointeresse. A quarta verdade dura que devemos enfrentar é que muitas pessoas mentem e tentam enganar. Esta realidade, embora desconfortável, é um aspecto prevalente das interações humanas. A mentira pode ser uma ferramenta utilizada por alguns para manipular situações a seu favor, proteger-se de consequências negativas ou simplesmente para criar uma imagem mais favorável de si mesmos. A disposição para enganar pode variar de pequenas falsidades, como exagerar uma história para torná-la mais interessante, até enganos mais significativos, como fraudes ou traições. Esses atos de desonestidade não apenas prejudicam a confiança nas relações pessoais e profissionais, mas também podem ter impactos amplos e duradouros, afetando negativamente a confiança e a cooperação dentro de comunidades e sociedades. Por exemplo, no ambiente empresarial, um líder que distorce informações pode levar a decisões mal informadas que comprometem o sucesso da organização. Em relações pessoais, a mentira pode destruir a base de confiança que sustenta o relacionamento, muitas vezes irremediavelmente. Compreender essa propensão ao engano nos alerta para a importância de sermos vigilantes e criteriosos ao avaliar a veracidade das informações que recebemos. Além disso, incentiva o desenvolvimento de habilidades críticas e de verificação para proteger contra manipulações e garantir interações mais transparentes e honestas. Reconhecer a prevalência da mentira nos impulsiona a buscar uma maior integridade em nossas próprias ações e nas comunidades das quais fazemos parte. A quinta verdade dura que devemos aceitar é que ninguém te ama de verdade, pelo menos não de forma incondicional e constante. Este conceito pode soar extremamente cínico, mas é uma observação crua sobre a natureza condicional do amor humano. O amor, muitas vezes, é influenciado por circunstâncias, expectativas e necessidades pessoais, o que pode fazer com que até os sentimentos mais profundos sejam susceptíveis a mudanças e adaptações.
Nessa realidade, está o fato de que cada pessoa vem com suas próprias experiências, traumas, desejos e prioridades, o que inevitavelmente molda como elas amam e a quem decidem amar. Mesmo em relações que parecem profundas e permanentes, as condições sob as quais o amor é oferecido podem alterar-se devido a mudanças na vida, conflitos internos ou desilusões. Por exemplo, amizades podem desvanecer-se à medida que interesses e caminhos de vida divergem. Relacionamentos românticos podem esfriar ou terminar quando as necessidades emocionais de uma ou ambas as partes não são mais atendidas. Mesmo o amor parental, frequentemente tido como o mais incondicional, pode ser afetado por expectativas não atendidas e conflitos pessoais. Reconhecer que o amor pode ser condicional e transitório nos desafia a cultivar um senso de autossuficiência e independência emocional. Ensina-nos a valorizar o amor que recebemos sem depender completamente dele para nossa felicidade ou senso de valor. Esta percepção também nos encoraja a apreciar e nutrir os relacionamentos genuínos que temos, sabendo que eles podem mudar com o tempo. A sexta verdade dura que enfrentamos é que as pessoas são interesseiras e oportunistas e, muitas vezes, agem movidas por intenções maliciosas. Essa constatação é um olhar direto sobre a inclinação humana para manipular circunstâncias e pessoas a fim de obter vantagens pessoais, às vezes de maneiras que prejudicam os outros. Em diversos aspectos da vida, seja no ambiente de trabalho, nas relações familiares ou nas amizades, é possível observar como algumas pessoas usam táticas de oportunismo para avançar seus próprios interesses. Essas táticas podem incluir aproveitar-se da generosidade alheia, mentir para obter benefícios ou até mesmo sabotar outros para garantir uma posição ou status mais favorável. Este tipo de comportamento não só prejudica as vítimas dessas ações, mas também corrompe a integridade das instituições e relações sociais. Por exemplo, no local de trabalho, um indivíduo que promove a si mesmo às custas de colegas pode criar um ambiente tóxico, minando a confiança e a colaboração que são cruciais para o sucesso coletivo. Reconhecer essa realidade implica entender que devemos estar sempre vigilantes e cautelosos em nossas interações, procurando discernir as verdadeiras intenções por trás das ações das pessoas. Também nos incentiva a fortalecer nossos próprios valores éticos e a buscar relações baseadas na transparência e no respeito mútuo, resistindo à tentação de adotar tais comportamentos oportunistas, independentemente das possíveis vantagens imediatas. Além disso, a compreensão dessa realidade nos desafia a desenvolver uma perspicácia emocional e social mais apurada, o que pode ser essencial para proteger nossos próprios interesses e bem-estar. Ao cultivar uma habilidade de leitura de situações e intenções, podemos melhor antecipar comportamentos oportunistas e tomar medidas proativas para mitigar possíveis danos. Por exemplo, em situações de negociação ou em novas parcerias, estar ciente dessa verdade pode nos incentivar a estabelecer acordos claros e detalhados, buscando garantias que assegurem o cumprimento das obrigações por todas as partes envolvidas. Isso não apenas protege contra a má-fé, mas também estabelece um campo de jogo mais justo e transparente para todos os envolvidos. Ao mesmo tempo, esse entendimento nos ajuda a ser mais seletivos nas nossas relações pessoais e profissionais, preferindo cercar-nos de pessoas cujos valores e integridade estão alinhados com os nossos. Isso pode significar, às vezes, tomar decisões difíceis, como afastar-se de indivíduos ou grupos que demonstram padrões de comportamento oportunista. Finalmente, ao nos depararmos com essa dura verdade, somos chamados a refletir sobre nossas próprias ações e a garantir que não estejamos, consciente ou inconscientemente, replicando os mesmos comportamentos que criticamos. Esta é uma oportunidade para reafirmar nossos compromissos éticos e para promover uma cultura de honestidade e responsabilidade, tanto em nossas vidas pessoais quanto nas comunidades das quais fazemos parte. A sétima verdade dura e polêmica sobre as pessoas é que a maioria tem um lado sombrio que raramente é exposto. Essa realidade pode ser desconfortável de admitir, mas é essencial para entender a complexidade da natureza humana. Todos possuem aspectos de si mesmos que preferem manter escondidos, seja por medo de julgamento, rejeição ou simplesmente porque esses aspectos
contradizem a imagem que desejam projetar publicamente. Este lado sombrio pode incluir impulsos egoístas, pensamentos maliciosos, desejos proibidos ou simplesmente traços de personalidade que são socialmente inaceitáveis. Estas características são frequentemente suprimidas para manter a harmonia nas interações sociais ou para aderir a normas e expectativas culturais. Por exemplo, uma pessoa pode apresentar uma fachada de generosidade e altruísmo, enquanto internamente luta com sentimentos de inveja ou competitividade. Outra pode parecer serena e controlada, mas esconder um histórico de raiva ou agressão que raramente vem à tona. Reconhecer a existência de um lado sombrio em todos nós é crucial para um entendimento mais profundo e honesto das relações humanas. Isso não significa, no entanto, uma aceitação passiva de comportamentos nocivos ou antiéticos, mas um reconhecimento de que a perfeição é uma ilusão e que a complexidade humana exige uma abordagem mais matizada. Ao aceitar que todos têm esses aspectos ocultos, podemos desenvolver uma maior empatia e compreensão, além de estar mais preparados para enfrentar e resolver conflitos quando eles surgem. Também nos permite um autoexame mais sincero, reconhecendo nossos próprios lados sombrios e trabalhando para gerenciá-los de maneira saudável e construtiva. A oitava verdade dura e polêmica sobre as pessoas é que muitos indivíduos usam a religião e a moralidade como fachadas para justificar comportamentos repreensíveis ou ganhar poder. Essa afirmação, embora controversa, destaca uma realidade incômoda sobre como sistemas de crenças podem ser manipulados para servir interesses pessoais, em vez de promover genuinamente o bem comum. Em diversos contextos ao longo da história e na sociedade atual, podemos observar casos em que líderes religiosos, políticos e até indivíduos comuns empregam argumentos morais ou religiosos como um véu para encobrir ações egoístas, discriminatórias ou até mesmo violentas. Esses argumentos são frequentemente usados para fortalecer posições de poder, controlar outros ou desviar a atenção de práticas questionáveis. Por exemplo, alguns podem pregar a compaixão e a ética enquanto simultaneamente participam de corrupção, exploram seus seguidores ou fomentam divisão e ódio contra grupos considerados diferentes ou inferiores. Esta utilização da religião e da moralidade não apenas mina a credibilidade desses sistemas de valores, mas também prejudica aqueles que são manipulados ou oprimidos sob esses pretextos. Reconhecer essa verdade exige coragem e discernimento, pois desafiar essas fachadas pode levar a represálias ou isolamento social, especialmente em comunidades onde tais crenças são profundamente enraizadas. No entanto, abordar essas questões é essencial para promover uma sociedade mais transparente e justa, onde a religião e a moralidade cumpram seu papel verdadeiro de guiar o comportamento humano para a cooperação e o respeito mútuo, em vez de serem ferramentas de manipulação. Abordar essas manipulações exige um olhar crítico sobre as estruturas de poder e as motivações individuais. Por exemplo, em muitas situações, observa-se que lideranças utilizam a retórica religiosa ou moral para solidificar seu controle sobre uma comunidade, silenciando vozes dissidentes e marginalizando aqueles que não se enquadram em suas visões estreitas. Este uso estratégico de crenças pode também incentivar seguidores a adotar uma postura de nós contra eles, reforçando divisões e justificando exclusões baseadas em diferenças ideológicas ou identitárias. A nona verdade dura sobre as pessoas é que nem todos têm a capacidade ou a vontade de sentir empatia pelos outros. Esta realidade pode ser difícil de aceitar, mas é fundamental para entender por que certos indivíduos agem de maneira aparentemente insensível ou cruel. A empatia, a capacidade de entender e compartilhar os sentimentos de outra pessoa, não é uniformemente distribuída entre todos. Alguns indivíduos possuem uma predisposição natural para serem mais empáticos, enquanto outros podem achar extremamente desafiador colocar-se no lugar dos outros. Este déficit empático pode ser resultado de uma variedade de fatores, incluindo diferenças neurológicas, experiências de vida traumáticas, ou até mesmo uma falta de educação emocional durante a infância. Por exemplo, pessoas com traços de personalidade narcisista ou aquelas que sofrem de certos transtornos de personalidade
podem exibir um nível significativamente reduzido de empatia. Essa incapacidade de sentir empatia pode levá-las a tomar decisões que prejudicam os outros, sem qualquer remorso ou compreensão do impacto de suas ações. Isso se reflete em comportamentos em ambientes familiares, sociais e profissionais, onde sua falta de empatia pode causar conflitos e mal-entendidos graves. Reconhecer essa verdade nos ajuda a navegar melhor nossas interações sociais e a ajustar nossas expectativas sobre como as pessoas podem responder em diferentes situações. Também sublinha a importância de promover ativamente a educação emocional e o desenvolvimento da empatia desde cedo, como parte essencial para construir uma sociedade mais coesa e compreensiva. Além disso, pode nos levar a buscar apoio e estratégias para lidar com aqueles que demonstram uma capacidade reduzida de empatia, tanto em contextos pessoais quanto profissionais. A 10ª verdade dura sobre as pessoas é que muitos têm medo de enfrentar a verdade sobre si mesmos. Esta realidade pode ser difícil de admitir, mas é um aspecto crucial para entender por que algumas pessoas resistem à mudança e ao crescimento pessoal. A autoconsciência plena pode ser desconfortável, pois frequentemente revela falhas, medos e inseguranças que preferimos não encarar. Este medo de introspecção pode levar ao auto-engano, onde indivíduos criam uma narrativa pessoal que justifica suas ações e escolhas, enquanto ignoram ou minimizam aspectos de si mesmos que são menos atraentes ou socialmente aceitáveis. Isso pode resultar em uma vida construída sobre ilusões de autoconhecimento e autenticidade, limitando o potencial de crescimento pessoal e impactando negativamente as relações interpessoais. Por exemplo, uma pessoa pode insistir que é totalmente honesta e aberta em seus relacionamentos, enquanto inconscientemente evita discutir tópicos que poderiam revelar suas verdadeiras vulnerabilidades ou desejos. Da mesma forma, alguém pode proclamar a importância da humildade, mas lutar secretamente com sentimentos de inveja ou competição. Reconhecer e aceitar essa verdade pode ser um passo crucial para o desenvolvimento pessoal. Isso envolve cultivar uma maior honestidade consigo mesmo e desenvolver a coragem para enfrentar e aceitar todas as partes de sua personalidade, incluindo aquelas que são menos agradáveis. Também nos desafia a ser mais compassivos e pacientes com os outros, reconhecendo que todos estão em diferentes estágios de enfrentar suas próprias verdades internas. Em última análise, essa conscientização pode abrir caminhos para relacionamentos mais autênticos e uma vida mais plena e significativa, baseada em uma compreensão realista de si mesmo e não em uma imagem idealizada. Explorar estas 10 verdades duras sobre as pessoas nos convida a um mergulho profundo na complexidade da natureza humana. Cada uma dessas verdades revela camadas sobre como interagimos, como nos percebemos e como podemos melhorar nossos relacionamentos e a nós mesmos. Entender essas realidades pode não ser sempre confortável, mas é essencial para um crescimento pessoal genuíno e para a construção de uma sociedade mais consciente e empática. Ao confrontarmos essas verdades, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias vidas e interações, incentivando-nos a adotar uma postura mais reflexiva e questionadora. Essa jornada de autoconhecimento e aceitação não apenas nos melhora como indivíduos, mas também como membros ativos e compreensivos de nossas comunidades. Se você encontrou valor neste conteúdo e deseja continuar explorando temas profundos e significativos sobre a natureza humana, inscreva-se no canal e clique no botão de curtir. Ao fazer isso, você não apenas apoia nosso trabalho, mas também se mantém atualizado com nossos vídeos mais recentes, que são projetados para iluminar, educar e inspirar. Participe da nossa comunidade e vamos juntos desvendar os mistérios da mente e do comportamento humano. Não esqueça de ativar o sino de notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos futuros. Obrigado por assistir e até a próxima.